Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do 6º ao 9º ano. As aulas do 6º ano serão exibidas de 7h30 às 9 horas da manhã. Já o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, das 9 horas às 10h30 da manhã. E do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10 horas da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! E ela é descarada, ela... E aí, gente, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou o professor Givanilson Soares e já deu para perceber que na aula de hoje nós iremos conversar sobre... Vamos rever! Claro, quem vem acompanhando as aulas sabe que a gente já conversou sobre ele, sobre o frevo. Exatamente, nós iremos rever esse ritmo tão importante para o nosso estado. Como é que foi que ele surgiu? Você sabe como foi que surgiu? E essa sombrinha aqui, quando a gente olha para a sombrinha, a gente já começa a pensar na música, na dança, em todo o processo que envolve essa manifestação cultural do nosso estado. Pois é, e o frevo é isso, é rebuliço, é confusão, é agitação, é isso que está presente no nosso cotidiano, principalmente no carnaval. Pois é, tempo de festa, tempo de alegria. E é assim, o frevo que está no nosso cotidiano, que está nesse presente, que está no nosso corpo, que está na forma como a gente se movimenta. Tudo isso tem frevo, tudo isso tem música, tem alegria. Então, frevo, e aí a gente já sabe que esse termo que se veio dessa transformação do frever, e quando o frevo toca a gente brinca, a gente se diverte, a gente dança. Pois é, como foi que isso surgiu? Como foi que o frevo ele apareceu aqui? Ele é aqui de Recife mesmo? De onde veio o frevo? Quais são os ritmos que influenciaram na construção da música? Como foi que surgiram os passos do frevo? Porque vocês sabem quando as pessoas estão dançando frevo, os passistas de frevo, eles fazem passos, né? Pulam, passa a sombrinha. E essa história da sombrinha? Você lembra como foi que ela surgiu? Como foi que houve? Pois é, existe uma longa história para mostrar esse processo e o andamento, como foi que tudo isso surgiu até chegar aos dias de hoje, esse ritmo que anima o nosso carnaval principalmente. Então a gente pode escutar o frevo em qualquer período do ano, mas existe um período ali, uma época em que o frevo ele vai se destacar, o frevo ele vai aparecer exatamente, no carnaval. Claro que tivemos um período, né, esse período agora de pandemia, o carnaval ele não está acontecendo para que as pessoas não se aglomerem, porque o frevo a gente sabe que é isso, é todo mundo junto, todo mundo brincando, todo mundo dançando, e esse contato humano, essa proximidade, num período de pandemia não pode acontecer para que o vírus não se espalhe. A gente sabe que as coisas estão aos pouquinhos melhorando, mas ainda não é a hora de brincarmos o carnaval. Porém, vamos ficar na calma, esperando esse período chegar para que a gente possa ouvir, se divertir e dançar ao som dele, ao som do frevo. E é um ritmo tão importante para o nosso estado que ele tem aí algumas datas comemorativas.
Pois é, ele tem datas específicas. Primeiro, nós temos o Dia Nacional do Frevo, que é no dia 14 de setembro. 14 de setembro, Dia Nacional do Frevo. Pois é, então, para vocês perceberem, Dia Nacional. Nós temos um dia para o Brasil inteiro celebrar, comemorar frevo. E qual outro dia? Nós temos o Dia Estadual, Estado de Pernambuco, aqui, dia 9 de fevereiro, Dia Estadual do Frevo. Manifestação cultural que nasce aqui na cidade de Recife, nosso estado de Pernambuco, e que é importante, que leva o nome do nosso estado, que leva o nome da nossa cidade para o mundo inteiro. O mundo todo conhece o frevo. Quando toca em qualquer lugar, as pessoas já vão saber. Esse é o frevo lá do Carnaval de Recife. É importantíssimo. Por ser importante, ele é patrimônio cultural imaterial do Brasil, né? E aí a gente teve o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que concedeu esse título em 2007. Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco. E esse título ele conseguiu aí em 2012. Então percebam, datas comemorativas, patrimônio cultural e imaterial da humanidade, só para provar que este ritmo, que esta manifestação cultural, ela é muito importante e valorizada no Brasil e no mundo inteiro. E faz parte da nossa cidade, faz parte do nosso estado, compõe a nossa identidade, compõe a nossa cultura. Mas será que esse frevo surgiu há pouco tempo? Não, faz tempo, há tempo que o frevo surgiu aqui na cidade do Recife, finalzinho do século XIX, onde muita coisa estava acontecendo no nosso país, e todas essas coisas que estavam acontecendo no país e, consequentemente, no nosso estado, na nossa cidade, influenciaram na construção desse ritmo, tanto na construção musical, quanto nos passos também. As pessoas que praticavam e que criaram o frevo eram pessoas populares, eram pessoas da classe popular, que estava fervendo. Lembra? Ferver, estava fervendo. As pessoas estavam querendo se manifestar, as pessoas estavam mostrando a sua cultura, principalmente nesse período de festa, de carnaval, mostrando a que veio. No nosso país estava acontecendo algumas coisinhas que eu trouxe para vocês aqui. Industrialização, urbanização, a criação de uma nova classe trabalhadora, já que nós estamos num período pós-abolicionista, então nós temos um período onde a escravidão ela vai ser abolida, nós temos os escravos que vão ser libertos, que vão sair da casa grande, lembra? Numa aula de história que nós vimos que tínhamos um engenho, uma casa grande, o senhor de engenho, então muitos escravos, povos escravizados, seus descendentes são libertos, mas a gente não tem uma política para incluir essas pessoas na sociedade, emprego, educação, saúde. Então, todas essas pessoas, esse movimento que está acontecendo, nós temos, com todo esse processo, também a modernização promovida pela proclamação da República. A gente viu isso também na nossa aula de história, um período que a gente sai da monarquia, entra na República, então muita coisa está acontecendo no nosso país. E essas coisas que estão acontecendo vão influenciar, sim, na construção da cultura, da nossa identidade cultural. As manifestações culturais, no geral, elas refletem aquele período que a gente está vivendo, aquele período social em que nós estamos vivendo. As músicas que nós estamos ouvindo hoje, a arte, a cultura que a gente está consumindo atualmente, está refletindo coisas que nós estamos vivendo. Isso é normal, é natural. Então, você que está aí na sua casa, que está ouvindo qualquer ritmo musical, músicas que vocês gostam de ouvir, os ritmos, eles estão refletindo o nosso momento social. Por exemplo, há muito tempo atrás, há alguns anos atrás, se eu quisesse ouvir algum artista, se eu quisesse ver algum videoclipe, eu tinha uma emissora de televisão para assistir isso. Mas hoje eu não preciso.
eu posso acessar a internet. Eu entro num canal nas redes sociais e posso ver os clipes, os vídeos dos artistas que eu gosto de ouvir. Esses clipes, essas imagens vão representar a sociedade, vão representar a cultura que a gente está vivendo. Imagens da nossa comunidade, o que a gente faz ou deixa de fazer. E com o frevo não foi diferente. Quando ele surge lá no final do século XIX, ele vai trazer isso. Esses anseios, essa cultura, essa vontade do povo se expressar, essa vontade do povo se movimentar, de mostrar a que veio. Principalmente quando a gente fala de um dos movimentos que influenciaram de maneira direta os passos do frevo. Pois é, então tudo que estava acontecendo naquele momento social influencia nos passos do frevo. O cinema, o que as pessoas estavam ouvindo, o que as pessoas estavam assistindo, tudo isso vai trazer para a construção desse ritmo influências. E aí tínhamos ritmos naquele período que estavam em alta. Hoje, se eu perguntar para vocês hoje, qual é o ritmo musical que vocês estão mais ouvindo no momento? Qual o ritmo que vocês estão ouvindo? O que é que vocês gostam de ouvir agora? Aí vocês podem pensar, eu gosto do MPB, eu gosto do funk, eu gosto do brega, eu gosto do brega funk, eu gosto de dançar um passinho. Se você for começar a criar um estilo musical agora, se você começar a dançar, tudo isso que você está ouvindo vai influenciar na sua criação, no que você está fazendo agora. Na época em que surge o frevo, nós tínhamos ritmos presentes aqui no nosso estado. O machixe, a polca, quadrilha, o dobrado. Esses ritmos estavam presentes em determinados momentos que eu vou falar para vocês. Esses ritmos, eles estavam nas ruas. Eles eram tocados, eram executados nas ruas. E quem executava esses ritmos nas ruas? Quem era responsável para fazer com que esses ritmos eles estivessem lá e as pessoas dançassem e as pessoas se divertissem? Nesse momento, nós temos aqui as marchas militares, muito parecidas com aquelas bandas marciais que a gente conhece hoje. Nos desfiles de 7 de setembro, nós temos as escolas que têm as bandas marciais, as bandas militares, as bandas de fanfarra. Pois é, nessa época nós tínhamos também as marchas militares que saíam nas ruas. E essas marchas militares tocavam esses ritmos que acabaram se misturando, acabaram se abrasileirando também. São ritmos que vêm de fora. Começou a fazer a relação? Hoje, se tivéssemos um desfile de 7 de setembro hoje, no nosso ano que nós estamos vivendo aqui, tivéssemos um desfile, provavelmente alguma escola, alguma banda de fanfarra tocaria alguma dessas músicas atuais, algumas dessas músicas que a gente conhece. Isso acontecia naquele período também. E aí a gente pode pensar, qual a relação dessas bandas, de tudo isso que acontecia, e eu coloquei na imagem aí, os capoeiristas. Onde é que a capoeira entra nessa história? Pois é, se a gente analisar o frevo e a capoeira, a gente vai perceber que são totalmente diferentes, tanto na música, quanto na estética, na forma, mas existem alguns movimentos que a gente lembra, que a gente é parecido, principalmente os movimentos. Mas se eu pensar a forma como o capoeira se veste, a calça branca, né, camiseta branca ou sem camisa, tem uma corda, e aí tem também a capoeira de Angola, a gente tem a calça preta, a camisa amarela. E aí se eu olho para o passista de frevo, as roupas mais coloridas, né, de cetim, a sombrinha colorida, e aí eu pensar, qual a relação? Porque hoje em dia, atualmente, a gente vê coisas totalmente diferentes. E como isso se encontrou no passado? Bom, nós tínhamos essas bandas de fanfarra, e que existia uma competição entre elas. Eu não sei se vocês sabem, a capoeira ela passou um tempo proibida. E é exatamente nesse período aí que surge o frevo. Finalzinho do século XIX, isso mesmo. A capoeira proibida por conta da violência que ela trazia, que tinha ali presente. E essa forma de violência, e além também de ser uma cultura que vem dos povos africanos, que tem essa influência, ela acabou que foi proibida por um tempo na história. E aí o que acontece? Mas os capoeiras não deixaram de ir fazer o seu jogo. Eles estavam ali nas ruas, eles estavam junto com as bandas, as marchas militares. Aí o que acontecia?
os capoeiras iam na frente das marchas militares, eles iam na frente. Quando uma marcha militar encontrava com a outra, o que era que acontecia? O que é que vocês acham que acontecia? Os capoeiras estavam ali na frente. Nós tínhamos um grupo e outro grupo rival. Então, acontecia o quê? Era briga. Pois é, brigas e mais brigas. E, inclusive, os capoeiras dessa época utilizavam porretes. Pois é. Então, se eu pegar essa sombrinha fechada aqui, eles utilizavam esses porretes. E os porretes não era para fazer massagem, não. Era, lapada. Pois é, era briga. E justamente por conta dessas brigas, por conta dessa violência, que a capoeira ela foi também proibida. Mas tinha um jeito. Tinha aquele jeitinho. O porrete, com o passar do tempo, ele foi substituído. E aí eu vou chegar nessa parte, mas os movimentos da capoeira também começaram a se tornar adaptados. Eles fingiam que estavam dançando. Pois é, não dá para entender não como é a coisa? Eu vou mostrar para vocês. Olha, vem para cá, vem aqui comigo. Então estava aqui, Tava ali a marcha, tava tocando atrás, o frevo. E os capoeiras aqui na frente, Aí vai chegando a polícia chegando na capoeira. Entendeu? E aí os movimentos eles mudavam. Então ele tava aqui, a polícia passou, cacete, e aí chegou, vem a polícia, opa! A gente não está fazendo capoeira, não. A gente está dançando aqui, Passou, vamos ver, tá ali os capoeiras de novo, Então, esses movimentos, a gente tem o movimento da ginga, passou, opa, a polícia está despachando, opa, vamos devagar. Então, a gente começa a perceber que a construção do frevo surge a partir desse drible que ele dava ali no momento. Então, eles estavam jogando a capoeira, mas o som das orquestras, e quando via aí era só a brincadeira que estava acontecendo. Então, a gente tem essa relação direta, com a capoeira, os passos que eram desenvolvidos ali na capoeira, com o frevo, que vai perdendo essa característica da violência e vai se transformando com o tempo. Então, os capoeiras, eles estão ali trazendo a sua contribuição direta para a construção dos passos do frevo. Claro que nós temos outras influências também que fizeram com que o frevo ele acontecesse e se tornasse isso que a gente vê hoje. Outros ritmos, outras danças também influenciaram a construção dos passos do frevo. Então tivemos essas possibilidades, mas é importante a gente saber a relação que nós temos aí muito próxima da capoeira com o frevo. Então eles usavam os porretes, lembra que eu falei que os capoeiristas usavam os porretes? Com o passar do tempo, eles começaram a usar o chapéu de sol. Então, o passo diretamente do frevo, e eles começaram já a usar aí o que era conhecido como chapéu de sol. O chapéu de sol, na verdade, na época era o guarda-chuva. Então, os capoeiras também utilizavam esse guarda-chuva não só para se proteger do sol. Nessa época, o guarda-chuva nessa manifestação, ele também servia como uma espécie de arma de ataque e de proteção. Então, o guarda-chuva também era utilizado aí pelos capoeiras que iam na frente das marchas militares. Então, tinha aquela questão da proteção do sol, né? E aí, claro, os guarda-sols, os guarda-chuvas, eles na época eram bastante utilizados, eram um acessório muito comum na sociedade da época e também era usado como uma arma. Mas aí tinha o disfarce, né? Qualquer coisa, opa, aqui eu estou com o meu chapéu de sol. E aí muitas vezes eu já ouvi essa música que vocês estão vendo aí a letra e ficava até me perguntando. A letra diz assim, ó: de chapéu de sol aberto pelas ruas eu vou,
A multidão me acompanha, eu vou e venho pra onde não sei. Sou sei que carrego alegria para dar e vender, de Capiba. E a gente já percebe essa alegria do frevo. Eu vou e venho para onde? Não sei. Eu só sei que carrego alegria para dar e vender. E eu trago essa letra quando ele fala de chapéu de sol aberto. Então, quando vocês ouvirem essa música novamente, vocês vão saber que ele fala chapéu de sol, ele está se referindo ao guarda-chuva, o guarda-chuva aberto, guarda-chuvas. Esse guarda-chuva era muito utilizado naquela época. E aí estava passando a marcha militar, eles estavam, a manifestação estava acontecendo ali nas ruas, as pessoas iam com os guarda-chuvas e ia dançando, né? Dançando frevo, né? Que estava surgindo, que estava acontecendo. E aí pensar, como era essa dança? Esses passos, eles já existiam? Não, isso era livre, era espontâneo. Cada um dançava como o corpo, ele concebia a música. Então, claro, existem hoje escolas de frevo, a gente vai falar inclusive sobre elas no final. Vocês podem aprender os passos de frevo, mas a música em si, a manifestação, você não precisa ser um expert, basta sentir o som, sentir a energia e se movimentar. E era assim que as pessoas se divertiam na época. A gente percebe que as roupas, nessa imagem que você está vendo aí, as roupas são roupas do dia a dia. Percebam também que a maioria das pessoas que estão aí nessa imagem, e era assim também na sociedade, a maioria eram os homens, mas as mulheres também participavam. Mas a gente tinha também, nesse período ainda, uma sociedade que vinha dessa herança patriarcal. E aí, a grande maioria que compunha a manifestação eram os homens, que estavam ali no meio, dançando, se divertindo. Então, esse frevo que vai surgindo, que vai trazendo essa efervescência, essa alegria para o nosso estado, ele vai ganhando vida própria, ele vai ganhando suas características. Uma delas, no caso, vai ser essa sombrinha. É uma característica, é um símbolo marcante do frevo. Historiadores já contam que essa sombrinha menor, ela já começa a compor o frevo mesmo antes do nascimento do passo, que é esse que nós vamos falar agora. E ela está presente em alguns filmes da época, está presente em alguns momentos de maneira menor. Alguns passistas gostavam de usar uma sombrinha menor justamente para fazer alguns passos mais elaborados. Só que ela vai começar a fazer parte de maneira mais intensa dessa manifestação, e aí nós temos a grande contribuição do Francisco Nascimento Filho na década de 60, que começa a categorizar, e começa a escrever, a pesquisar e trazer esses passos do frevo para o ensino de crianças também. E para ensinar as crianças, a gente precisava de um guarda-chuva, de uma sombrinha menor. E aí ele começou na sua escola, no seu momento em que ia passar os ensinamentos, os passos do frevo, ele começou a cortar. E aí elas adquiriram um tamanho menor. O nascimento do passo, ele traz uma contribuição muito grande para o frevo aqui no nosso estado, justamente porque começa a propagar, a disseminar, a categorizar os passos do frevo, a levar essa cultura para outras gerações. E aí nós temos uma contribuição muito importante desse grande artista, grande passista de frevo. E aí a gente se pergunta, as pessoas cortavam as sombrinhas e tal, e as cores? Se vocês perceberem, essas cores são as cores da bandeira do nosso estado. Nas décadas de 70 e 80, ações do governo para incentivar o turismo levaram as sombrinhas às cores da bandeira de Pernambuco, e eles começaram a distribuir essas sombrinhas, né, para justamente incentivar o turismo, a cultura, propagar isso aqui pelo nosso estado. Então, quando a gente encontra uma sombrinha como essa aqui, em qualquer lugar do mundo, a gente já faz a referência ao estado de Pernambuco, né? Nós temos as cores do nosso estado, as cores da nossa bandeira, mas também já fazemos referência a esse ritmo. Que aí a sombrinha, ela compõe
os acessórios ali da roupa, do figurino do passista. A sombrinha serve para dar equilíbrio, para compor os movimentos dos passos do frevo. Então, essa sombrinha surge na história, né, como, de início, como uma arma. Era um guarda-chuva. Até mesmo antes do guarda-chuva, nós tínhamos os capoeiras que usavam os porretes, mas aí que passa, depois também nós temos a presença do guarda-chuva na manifestação e ele vai diminuindo. E hoje nós temos essa sombrinha que tem as cores do nosso estado e que compõe aí o figurino ali, a presença, né, do frevo. Quando a gente vê a sombrinha, escuta ali os metais, a percussão, a gente já sabe, tem uma orquestra de frevo chegando. E isso faz parte da nossa cultura, isso faz parte do nosso estado. E aí eu posso pensar, beleza, professor, ótimo, adorei o frevo, quero conhecer mais sobre esse ritmo, sobre essa dança, quero me inteirar, eu quero aprender a fazer alguns passos de frevo, eu quero aprender a dançar frevo. Bom, nós temos algumas opções. Você pode procurar na internet e aí você vai encontrar nas redes sociais. Tem uma rede social de vídeos muito famosa, onde você pode acessar essa rede social e ver, colocar lá, Passos do Frevo. Você vai encontrar uma série de vídeos de pessoas ensinando os passos do frevo. E aí você pode aprender. Mas existem grupos aqui espalhados na nossa cidade, escolas de frevo, onde você também pode conhecer um pouco da história, conversar com as pessoas e aprender. Tem um grupo muito interessante que são os Guerreiros do Passo. Eles fazem um resgate desse frevo nessa época, no final do século XIX, e aí você começa a perceber já nas imagens aí as roupas que eles estão vestindo, o guarda-chuva que ele está usando. Então é um grupo que pesquisa e traz essas características do frevo no seu início. Quando a gente olha para essa imagem aí, a gente pode até pensar, eita, é uma imagem antiga? Não, essa é uma imagem atual, é um grupo atual que faz esse resgate. Eles se vestem, eles dançam como as pessoas faziam naquela época do surgimento do frevo. Então o projeto Frevo na Praça, que acontece na Praça do Hipódromo, na zona norte do Recife, eles têm esse projeto onde eles ensinam aulas gratuitas. Claro que nesse momento de pandemia as coisas podem mudar, né? Está diferente, provavelmente essas aulas não estão acontecendo, mas é uma das ações que nós temos na nossa cidade de divulgação, de propagação dessa cultura, desse ritmo tão importante para nós. Beleza, professor, mas eu quero uma outra opção. Bom, nós temos a Escola Municipal de Frevo Maestro Fernando Borges, fica na Encruzilhada. Escola Municipal de Frevo. Lá também nós temos aulas de frevo, a gente consegue aprender os passos, o ritmo, a história, tudo que envolve essa manifestação cultural tão importante para a gente. É importante a gente conhecer, é importante a gente se inteirar, isso faz parte da nossa história. Então, se você quer, no próximo carnaval, e a gente vai chegar, está chegando, a pandemia ela vai passar, os carnavais eles irão voltar, e aí você quer nesse próximo carnaval dançar, fazer todos aqueles passos do frevo, aí você pode aprender na Escola Municipal de Frevo. Se você quer conhecer mais um pouquinho da história, os personagens, as pessoas importantes, os passistas, como ele surge, as datas, nós temos o Passo do Frevo, que fica na Praça do Arsenal da Marinha, lá no Recife Antigo. Passo do Frevo também é um local muito importante aqui da nossa cidade, que conta a história. E lá nós conseguimos identificar muita coisa para fazer com que a gente conheça essa nossa cultura, essa manifestação cultural de maneira mais aprofundada. Tem muita coisa, até porque a história ela vai acontecendo e é uma história longa, não daria para eu contar somente em 30 minutos de aula. Então tem muita coisa, outros artistas, outras pessoas importantes aqui que levam o nome do frevo, que levam o nosso estado, né, o nome do frevo e o nosso estado para o mundo inteiro. Então nós temos as pessoas que são os passistas, que dançam, mas também nós temos os músicos. Você conhece alguma música de frevo? Conhece algum artista? Conhece alguém que toca frevo,
que sai no carnaval tocando, se divertindo. Pois é, e essa é uma cultura que precisa ser trazida e levada à frente todos os anos, todo o tempo. A gente não pode deixar isso morrer porque faz parte da nossa tradição. E tem pessoas que estudam, que pesquisam, que trabalham. E aí você pode conhecer mais um pouquinho dessa história lá no Passo do Frevo. Que mais, professor? Será que temos mais alguma coisa para hoje? Será que você tem alguma dúvida com relação ainda ao frevo? Eu vou te dizer uma coisa, a gente ainda vai falar sobre o frevo, com certeza. Nós ainda iremos conversar mais um pouquinho sobre o frevo. Em breve, quem sabe dançar mais alguns passos, eu trazer alguma pessoa aqui para ensinar alguns passos do frevo para a gente. Então, com certeza, essa não vai ser a última vez que nós estamos falando do frevo. Não, vai ter mais, vai ter, com certeza. Mas, enquanto esse dia não chega, nós vamos aqui no clima do frevo, brincando, se divertindo, dançando da forma que a gente sabe, porque, claro, o frevo é isso, é liberdade, é cultura, é alegria. Gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham um dia muito alegre, que vocês tenham um dia muito feliz, né? Dia do estudante, o dia de vocês, que alegria poder estar aqui, né, falando com vocês, conversando. Olha, essa aula que vocês estão assistindo nesse momento pela televisão, vocês podem acompanhar também no canal do YouTube do Educa Recife, podem assistir, reassistir quantas vezes vocês quiserem. Beleza? Aproveitem o dia de vocês, grande abraço, e eu vou ficar por aqui dançando frevo. Não sou um passista de frevo, mas eu gosto de me divertir cantando, dançando o frevo, e que o carnaval chegue logo para a gente se divertir, né? Que essa pandemia passe e que a gente possa voltar às ruas dançando frevo. Ó, que dançarino legal, hein? Tchau, gente! Até a próxima!